Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe cada um. Deus abençoe as minhas ovelhas, meus amigos, meus irmãos. Aqui é o pastor Alexandre. Como nós temos muitas igrejas, muitas ovelhas, nós queremos nos reproduzir por meio de pequenos vídeos para que a gente possa crescer e ter muita orientação para o desenvolvimento das nossas igrejas, tá bom? Então fique comigo até o final e, claro, compartilhe esse vídeo com o nosso distrito, com as nossas igrejas, com as nossas ovelhas, tá bom? Eu vou soltar aqui na tela a mensagem que eu quero dividir com vocês agora. Então preste bem atenção. Pronto, lá vai. O título da mensagem é Iluminando as Cidades, Fortalecendo a Igreja. Eu quero ser bem sucinto. Então, Romanos capítulo 16, versículo 3 até o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente, o que está escrito aí, podem me ajudar? A igreja que se reúne na casa deles. Saudai também, né, meu querido Epimeneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, nós vimos aqui que Paulo está falando sobre uma igreja que se reunia na casa dos irmãos. A gente pode extrair esses princípios de uma igreja funcionando no lar e formatar os nossos pequenos grupos com essa plataforma bíblica, copiando os princípios bíblicos de uma igreja que funcionava no lar. Ellen White, no livro Serviço Cristão, página 55, ela diz o seguinte: a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada como aquele que não pode errar. Então, a formação de pequenos grupos é a base do esforço cristão, foi apresentado por Deus, é aquele que não pode errar, como um método, como uma maneira que nós devemos utilizar na igreja cristã moderna. Então, o que tudo isso significa? Quais são as vantagens de um pequeno grupo na vida da igreja? Lógico, fortalecimento espiritual. Nós não podemos ficar dependentes apenas dos cultos da igreja. Nós precisamos do fortalecimento espiritual em comunidade, que é justamente o segundo ponto que está aí na tela, né? A expansão dos relacionamentos. Então, temos o fortalecimento espiritual, expansão dos relacionamentos. Outra vantagem do pequeno grupo é a conservação dos neófitos, ou seja, dos novos convertidos. Sempre há uma reclamação que existe muitos batismos e muitos saem da igreja. A gente não quer perder nenhuma ovelha. Não queremos perder nenhuma ovelha, nenhum discípulo, nenhum neófito. Portanto, o pequeno grupo, a igreja que funciona no lar, tem que receber esses neófitos, esses novos convertidos, abraçá-los para que eles permaneçam conosco. Lógico, vai ter fortalecimento espiritual, expansão dos relacionamentos, obviamente que os neófitos ficarão conosco. Outra vantagem, o desenvolvimento de dons. Às vezes a igreja pode inibir a pessoa de falar alguma coisa, de pregar, de cantar, mas no pequeno grupo, na casa de alguém, algo menor, sucinto, isso facilita muito a pessoa desenvolver o dom dela, porque o grupo é menor, ela perde um pouco da vergonha, né, e facilita o desenvolvimento da pessoa. Outra coisa que o pequeno grupo facilita, é uma vantagem, é o plantio de uma igreja. Geralmente uma igreja começa com um pequeno grupo e depois vira uma grande igreja e finalmente, obviamente, o evangelismo também é uma vantagem do pequeno grupo. O que nós devemos fazer, irmãos, amigos? Devemos escolher uma casa, escolher um anfitrião. Quem é a pessoa que está de coração aberto, de casa aberta para receber os vizinhos ali, receber os irmãos ali, entendeu? Precisa escolher uma casa e tem que ser um lugar estratégico. Como assim um lugar estratégico? Não pode ser muito longe da igreja, porque senão depois a gente não consegue ter essa conexão, né? Então, se for fazer um lugar longe da igreja, tem que ser um planejamento bem minucioso, certo? E lógico, o pequeno grupo tem que estar no meio do povo. Uma casa em um lugar onde tem ali vizinhos para que a pessoa venha comungar conosco, ter comunhão conosco e principalmente com o nosso Deus.
não trabalhe sozinho, jamais. Precisa montar a equipe. A equipe tem que ter a seguinte composição: uma pessoa na recepção, uma pessoa na música, o professor que vai explanar a liçãozinha, que já entreguei para cada uma das nossas igrejas. Claro, precisa de equipamentos, uma televisão, quem sabe um computador, um DVD para quem ainda usa. No final, precisa de lanche, uma pessoa para cuidar do lanche, uma pessoa para cuidar dos equipamentos, uma pessoa para liderar a equipe de visitação, porque todo pequeno grupo tem que ser dividido em duplas missionárias, e, claro, uma pessoa para ação social. O pequeno grupo precisa ter esse movimento para fora, no sentido de atender às necessidades das pessoas, lembrando que necessidade não é só de Bíblia, não é só de oração, é também do alimento, da roupa, do calçado, da amizade, da orientação, do artesanato e tantas outras coisas que o pequeno grupo pode oferecer. Um programa sugestivo não precisa ser engessado, mas precisa ter boas-vindas, obviamente, lá na recepção e ali dentro da casa, na sala da pessoa, na cozinha, na garagem dessa casa do anfitrião, um momento de confraternização, né? Sejam bem-vindos, de amizade, de cânticos, e claro, tem que chegar um momento ali que é muito importante, que é descobrir uma curiosidade de cada integrante do pequeno grupo. Às vezes pode ser no que a pessoa trabalha, cada um vai falar no que trabalha, qual é a sua profissão. Na outra sexta-feira vai dizer o que gosta de comer, na outra sexta-feira vai dizer qual é o hobby, quais são as atividades que a pessoa gosta de fazer. Então, cada sexta-feira, cada reunião, cada um conta uma curiosidade da sua vida. Isso vai possibilitar que o relacionamento se aprofunde e todos ali vão se conhecer muito bem, vai saber o nome, onde mora, o que gosta, o que faz e etc. Né? Depois desse momento, um momento de louvor, adoração, cantar, quem sabe, uma ou duas músicas. Depois do louvor, um momento de oração. Daí vem o estudo da lição, e depois do estudo da lição, aquela oração para encerrar, e claro, o lanche, a pipoca, o suco de maracujá, o suco de acerola. Portanto, amigos, nós devemos ter essa engrenagem funcionando nas nossas igrejas para fortalecimento dos irmãos, fortalecimento dos neófitos. Ninguém vai se apostatar, porque todos serão pastoreados, todos serão cuidados, e nós iremos dividir responsabilidades, ampliando assim o nosso evangelismo e nosso campo de atuação. Agora, existe um plano de ação do pequeno grupo por semanas. Então, na primeira semana, qual é a primeira semana? Nessa que você está assistindo o vídeo, entendeu? Nessa que você está assistindo o vídeo, você é ancião de igreja, coordenador de pequenos grupos, líderes de pequeno grupo, né? Você que é um líder da igreja, tem um coração em Cristo Jesus, essa primeira semana vai iniciar os pequenos grupos. Já sabe qual é a casa, quem é o anfitrião, é um lugar estratégico, como já foi falado, as equipes já foram montadas, não é verdade? Então, iniciar a reunião dos pequenos grupos. Na segunda semana, que já está funcionando o pequeno grupo, montar as duplas missionárias. Todo pequeno grupo tem que ser dividido em duplas missionárias. Uma pessoa experiente com outra de menos experiência, tá bom? Para iniciar a visitação ali no bairro, nas ruas, porque é muito mais fácil o visitante, o vizinho, ir na sua casa do que ir para a nossa igreja, na verdade, porque tem um preconceito, né, aquelas barreiras que a gente tem que vencer. Então, a casa do pequeno grupo funciona como se fosse uma ponte. Assim como tem uma ponte que liga uma cidade a outra, assim o pequeno grupo é uma ponte que liga a comunidade até a igreja e principalmente a Jesus Cristo. Então, na segunda semana, montar as duplas missionárias, iniciar a visitação, fazendo pesquisas, dando estudos bíblicos e começar a ação social no bairro, um varal solidário, né? Entregar cestas básicas para quem precisa, um curso profissionalizante, etc. Quando chegar na sexta semana, que o pequeno grupo já está funcionando bacana nesses moldes que estou explicando rapidamente, iniciar o evangelismo. Pode ser missão Caleb, né? O evangelismo de outubro, evangelismo de Semana Santa, né? Que é no mês de abril, março. Então, nós precisamos estar antenado que o pequeno grupo foi inserido dentro de um projeto, de um cronograma. Então, na sexta semana de funcionamento, iniciar o evangelismo, né? No Caleb, ou coisa do tipo, e
Terminando o Caleb, quando chegar na 9ª semana, inserir os novos convertidos no pequeno grupo e na unidade de ação da escola sabatina. Para quê? Para conservação. Imagine, esses novos convertidos, semanas antes do evangelismo, já estavam indo no pequeno grupo, já receberam um livro missionário, já receberam estudos bíblicos semanas antes pelas duplas missionárias, participaram do evangelismo e agora eles estão inseridos definitivamente no pequeno grupo e na unidade de ação da escola sabatina. E claro, todo novo convertido, toda pessoa recém-batizada precisa ter um discipulador, alguém da igreja que vai ser o padrinho, que é o evangelismo de segunda milha. Não abra mão disso, não abra mão disso. Nós não queremos só evangelizar, queremos conservar também. E finalmente, na 10ª semana, novamente o pequeno grupo vai ser dividido em duplas missionárias, porque como o pequeno grupo cresceu, ele tem que ser dividido. Então, o vice-líder vai pegar a outra metade do pequeno grupo, com irmãos mais antigos, irmãos mais novos, recém-batizados, e formar outro pequeno grupo, é uma multiplicação. Então, perceba que esse projeto funciona de uma maneira perfeita. Não tem como dar errado alguma coisa da natureza, como estou explicando aqui. Então, um outro detalhe importante é comparecer ao pequeno grupo de coordenadores. Então, você que é um coordenador de pequenos grupos de sua igreja, ou líder do trabalho missionário, que é o Ministério Pessoal da Igreja, você que é ancião, comparecer ao PGC, pequeno grupo de coordenadores, conforme está no planejamento. E, claro, realizar o PGL, que é o pequeno grupo de líderes que acontece no final de semana após o PGC, está tudo no nosso planejamento. Então, amigos, eu quero deixar uma mensagem bíblica para vocês. João capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz assim, foi Jesus que falou: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o que está escrito aí? Eu quero ouvir vocês. Jesus diz, eu o farei. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, no nome de Jesus, eu o farei. Se você quer ver sua igreja mais forte espiritualmente, uma igreja mais missionária, uma igreja enfiada onde? Na comunidade, no bairro, no meio do povo, e a gente quer ganhar almas, uma igreja mais forte, devemos pedir isso em nome de Jesus por meio da oração. E Mateus capítulo 21, verso 22, a Bíblia diz, Jesus Cristo, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Eu creio nisso, eu não abro mão disso. Então pense dessa maneira, venha com o vosso pastor, expandir os horizontes da nossa igreja, fortalecer a nossa igreja espiritualmente e, claro, desenvolver líderes por meio do pequeno grupo, criando pontes entre a igreja e a comunidade, tá bom? Então, vamos iluminar as cidades, os vilarejos, os povoados e, claro, fortalecer a igreja. E, finalmente, eu termino dizendo, 1 João, capítulo 4, verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, o que está escrito aí, me ajuda, por favor, quero ouvir vocês, devemos nós também amar uns aos outros. O verdadeiro pastoreio não é simplesmente o pastor com as ovelhas, mas é o cristão mais antigo cuidando do cristão mais novo. Então, o adventista mais antigo cuidando do adventista mais novo. Então, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Como? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vocês, olha o que está escrito na Bíblia, também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereça os sacrifícios que Deus aceite. Portanto, o sacrifício que Deus está aceitando é o sacerdócio de todos os crentes, um pastoreando o outro, uma ovelha pastoreando o outro e o pastor pastoreando todo o rebanho. Participe comigo, vamos juntos, iluminando as cidades e povoados e fortalecendo a igreja. Compartilhe essa mensagem, esse treinamento com cada líder da igreja. Qualquer pergunta, pergunte para mim no WhatsApp, aí nos comentários, né? Aí embaixo do vídeo. E compartilhe com todos os líderes da igreja. Beijo no coração. Deus te abençoe. Fique com Deus.